No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Olá, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, nós trouxemos dois importantes convidados. O Coelho Teixeira, professor e coordenador de pesquisas do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Ele é autor dos livros A Cultura e Seu Contrário e Dicionário Crítico de Política Cultural, entre outros. Boa tarde, professor. Olá, como vai? Tudo bem? Por favor, perto do telefone. Prazer meu estar aqui. O prazer é todo meu. O senhor, as políticas públicas do governo em relação à cultura, elas alcançaram um nível satisfatório, segundo a sua opinião? É uma das perguntas mais complicadas que jamais me fizeram nas últimas 24 horas. Veja, é complicado. A gente sabe que no Brasil, assim como no resto do mundo, a maior parte da cultura se faz, nasce, cresce, se consome, se desfruta e morre fora da esfera do poder público. O Brasil dá uma enorme importância à figura do poder público, que assume uma proporção absolutamente desmesurada em relação àquilo que ele faz, inclusive em relação àquilo que ele deve fazer. A cultura, o Estado tem em relação à cultura uma função meramente subsidiária. Não cabe ao Estado gerar cultura, produzir cultura. Ele tem de amparar, eventualmente, ele tem de coordenar, mas não de ser um produzir. Regulador. Mais ou menos, não é? O que significa que, de fato, o papel dele como agente é menor do que as pessoas pensam. No entanto, nós aqui no Brasil temos uma atávica necessidade de olhar para eles, de olhar para o centro, de olhar para o poder e esperar que o poder faça alguma coisa por nós. É um problema sério cultural que nós temos. Então, nós temos uma discussão cultural que, de um lado, se traduz em objetos culturais, em bens culturais, né, teatro, cinema, etc., etc., e depois nós temos uma questão cultural que é uma representação do mundo, um modo de encarar o mundo e um modo de encarar o meu papel nesse mundo. Os dois lados são complicados no Brasil. Muito bem. Nosso outro convidado é o William Fernando Boldalquian de Oliveira. Muito boa tarde. Boa tarde, William. O William é diretor executivo do Instituto Barrichello e membro fundador do Conselho da Associação de Pedagogia de Emergência no Brasil. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. O Instituto Barrichello realiza algumas iniciativas interessantes no âmbito da promoção social. Sim. Qual é a principal dele? Então, acho que a grande questão do Instituto, a gente tem aí uma enorme desigualdade social, um personagem que é o Rubens Barrichello, nascido e criado ali na região de Interlagos, um território marcado por extremas desigualdades sociais. Então, a gente tem naquele fundão Grajaú, Parelheiros, Marcilac, regiões muito esquecidas pelo poder público e que o Instituto nasce justamente para promover desenvolvimento humano nesses territórios. Então, a gente tem essa vocação da promoção do desenvolvimento humano. Muito bem, como acontece todas as terças-feiras, o jornalista e professor Franklin Valverde, com a sua coluna de cultura. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Joel. Boa tarde, professor Teixeira Coelho. Olá. Boa tarde, William. E boa tarde você que está sintonizado do Observatório do Terceiro Setor. Franklin, você concorda com o professor Teixeira? Em parte, sim. Eu acho só que o Estado poderia também trabalhar na formulação de políticas do que é a cultura e de como a cultura poderia ser desenvolvida no país. A França, por exemplo, é um país que tem um valor muito grande com relação à cultura, a Espanha também, e eles conseguem fazer disso um produto, tá? Coisa que no Brasil, como isso muito bem o professor colocou, os aparelhos culturais ficam mesmo esperando que o governo subsidie tudo. Tá? E, na verdade, acho que ele tem que dar as condições para que a cultura consiga sobreviver sem tanta necessidade do poder público. Precisamos de uma mudança cultural. Como fazê-la, professor? Veja, isso em termos de política cultural a gente chama de institucionalidade da cultura. Onde colocar a cultura em termos das instituições que organizam a vida do país, não é?
O professor Franklin mencionou o caso da França, que é um caso paradigmático em termos de cultura. O André Malraux, que funda o Ministério da Cultura no final dos anos 50, ofereceu ao mundo, inclusive ao Brasil, um modelo que foi copiado. O pequeno problema é que a França é e era um Estado cultural. Em outras palavras, a cultura permeava todas as dimensões, todas as esferas da vida francesa, com desníveis, nenhuma nação é igual, mais numa área, menos numa outra área, mais no norte, menos no sul, mais neste segmento social, menos naquele. Mas a França reconhece o valor da cultura, e já reconhecia quando o Ministério da Cultura começou a aparecer. Não é o caso do Brasil. Então, se você transplanta para o Brasil o modelo francês, que é um modelo estatal, mas um modelo estatal do qual as pessoas efetivamente participam. Se você migra esse modelo estatal para o Brasil, dá as sucessivas tragédias. Eu vou usar a palavra forte, sabendo que eu estou usando. Resulta nas sucessivas tragédias ou desencantos, se a gente for um pouco mais ameno, que nós temos experimentado ao longo desses anos Como todos. estimular a iniciativa privada para participar dos eventos culturais no país? Houve no final, quando o Brasil voltou à democratização, na segunda metade da década de 80, houve um instrumento que tinha, por um lado, um efeito, um objetivo liberador, e, por outro lado, um efeito educador. Eu me refiro à Lei Sarney, naquele momento, que era a Lei de Incentivo Fiscal à Cultura, a cultura que levou o nome do Sarney. Teve um objetivo liberador, porque a sociedade civil, a sociedade brasileira, estava farta da intromissão do Estado na cultura para dizer a nós, cada um de nós, o que nós podíamos ler, ver, ouvir, cantar, dizer. Nós não aguentávamos mais isto. Então, a Lei de Incentivo Fiscal teve o objetivo de transferir para a sociedade civil uma parte da decisão sobre o que fazer em cultura. E as pessoas se esquecem disso hoje. Um avanço enorme. E hoje, passado já quase 3 décadas, as pessoas se esquecem disso. Por outro lado, havia também um efeito educador, que era o seguinte: a sociedade civil, da qual faz parte o mercado, então, cada um de nós, como pessoa física, ou as empresas como pessoas jurídicas, poderiam destinar uma parte dos seus impostos devidos à cultura. E o objetivo do legislador, e todos nós que estamos na cultura e estávamos na cultura, era que isso educasse a iniciativa privada e a sociedade civil para a responsabilidade que ela tem pela vida cultural, como acontece nos Estados Unidos. Uma parte muito significativa do apoio à cultura vem da sociedade civil, empresas e pessoas físicas. Esta segunda parte não vingou no Brasil. E por quê? Por que não vingou, Frank? Essa acho que é uma questão que é difícil de ser respondida, né? De uma certa forma, isso é uma questão cultural, já que a gente está falando em cultura, do empresariado brasileiro, né? Isso geral, não só na área da cultura, né? Ele está sempre esperando que o Estado venha complementar ou venha, digamos, financiá-lo completamente. Ele mesmo não gera, digamos, o capital suficiente para a sua atividade. E na cultura não é diferente, né? O empresariado da cultura não é diferente. Ele espera que o Estado dê aportes, tá? E aí que está o grande problema. Eu acho que o papel do Estado é você oferecer os aparelhos suficientes, a legislação suficiente para que as coisas funcionem. Em algumas áreas, sim, na minha visão, o governo tem que aportar. Tá? Há certas coisas que o custo é alto e que dentro de uma sociedade as produções são necessárias também. Ópera, por exemplo. Tem certas coisas que acho que o governo tem que financiar também algumas coisas, não tem como. Tá? Algumas produções menores, enfim, que não tem, que são importantes do ponto de vista cultural, da formação cultural do país, que deve ser financiado. Agora, espetáculos como nós estamos vendo recentemente aí de grandes, posso até citar o Circo du Soleil, não tem sentido ter um financiamento, até que seja via Lei Rouanet, que poderia ter sido utilizado em outras áreas. William, antes de ir para o intervalo, eu queria te ouvir. O Instituto Barrichello tem sentido essa dificuldade com a iniciativa privada? Bom, a gente não desenvolve projetos com foco, digamos assim, numa cultura do ponto de vista artístico, mas a gente desenvolve cultura do ponto de vista de promover desenvolvimento humano por meio do esporte. A gente vem trabalhando com as leis de incentivo já há cerca de 8 anos. É um grande desafio a gente conseguir captar recursos, elaborar bons projetos, sujeitar para a lei de incentivo, né, fazer isso de uma forma
limpa, técnica, e a gente vem conseguindo desenvolver os projetos e ampliar as nossas metas de atendimento. Então hoje a gente tem cerca de 1.500 pessoas sendo atendidas sistematicamente, regularmente em 15 polos, com apoio de lei de incentivo. Então a gente trabalha muito com a lei federal do esporte, com o Fundo da Criança e do Adolescente, a lei estadual do esporte. Então com o apoio, né, digamos assim, do Estado, por meio de uma Secretaria de Esporte, definindo políticas, parâmetros, os projetos são sujeitos para avaliação. Muito bem. Participe do nosso programa enviando uma mensagem através do nosso WhatsApp. É 11 9 5077 1295. Repetindo, 11 9 na frente, 5077 1295, ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo em nosso portal, observatório3setor.com.br, e simultaneamente aqui na AltV e na Rádio Trianon AM 740. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na AltV, e quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Agora com a reportagem da Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, falando sobre o uso de tecnologias avançadas para proteger patrimônios culturais. A Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações. Duas agências das Nações Unidas assinaram um acordo para proteger locais de patrimônio cultural e natural usando tecnologias geoespaciais de última geração, incluindo o sistema de imagens por satélite. A parceria estratégica é entre a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, e o Programa de Aplicações Operacionais por Satélite, UNOSAT, do Instituto da ONU para Treinamento e Pesquisa, UNITAR. O acordo vai permitir a colaboração das agências durante situações de conflito e após desastres naturais. O UNOSAT é um programa de tecnologia que entrega análise de imagem e soluções por satélite para organizações de ajuda e desenvolvimento dentro e fora do sistema da ONU. Imagens de satélite são muitas vezes a única fonte de informação objetiva em áreas afetadas por conflito ou desastres naturais. Para o diretor-geral assistente da Unesco para a Cultura, Alfredo Pérez de Arminhan, a agência UNOSAT tem capacidades complementares que podem aprimorar a tarefa da Unesco de proteger o patrimônio cultural em situações de emergência. Ele fez referência à cooperação atual para documentar o estado desses locais no Iraque e outros países afetados por conflito. As instituições vão compartilhar seus conhecimentos e colaboração em prevenção e capacitação. Isso vai ajudar a comunidade internacional a compreender a situação no terreno e planejar medidas de emergência. Por exemplo, um relatório recém-publicado sobre locais de patrimônio cultural na Síria pelo Unitar UNOSAT revelou a extensão dos danos a esses sítios, confirmando informações obtidas por fontes não oficiais. Outras tecnologias geoespaciais que podem ser aproveitadas incluem um aplicativo de contribuição coletiva UNAssign, usado com sucesso no terremoto no Nepal. Outra é o uso de veículos aéreos não tripulados, tanto para gravações quanto para avaliações detalhadas de danos a prédios e outras infraestruturas. A Unesco e o Unitar UNOSAT vão juntos explorar soluções inovadoras que possam contribuir para melhorar a proteção e gerenciamento dos sítios de patrimônio cultural. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert. Muito bem, está aí a matéria. Basicamente é a utilização da tecnologia para preservar, né, museus, bibliotecas. Mas, professor, nós conversamos aqui no intervalo e o senhor falava da sua experiência como diretor do MAC, como diretor de bibliotecas. Nesse período que o senhor passou por esses dois locais, o senhor foi procurado por alguém da universidade que se tornou empresário e falou, olha, eu quero contribuir aqui para preservar essa biblioteca, preservar as obras do MAC, porque o MAC tem um acervo muito bom. É muito difícil que isso aconteça. Se você, como gestor cultural, não for atrás, é muito difícil que ele apareça por espontânea vontade. E é isso que eu me referia quando eu disse que a lei de incentivo falhou no seu sentido educador, porque a expectativa era essa. Nós vamos começar a dar para vocês um desconto no imposto devido e daqui a algum tempo, vocês percebendo a importância da cultura, vão pôr dinheiro do próprio bolso, dinheiro limpo, digamos assim, dinheiro virgem, para pagar a cultura. Isso não aconteceu. Quando há impostos a pagar, a empresa, e até mesmo às vezes a pessoa física, contribui. Se não há impostos a pagar e há milhões de subterfúgio que ajudam as empresas a não ter nenhum imposto a pagar, elas não gastam dinheiro com cultura. Essa é a triste realidade do Brasil. O que é um absurdo, né? Porque esse dinheiro poderia ser usado para diminuir a desigualdade que existe no país. E eles poderiam dar sua contribuição para a sociedade onde estão atuando, onde estão vendendo e desenvolvendo seus negócios. Agora nós vamos falando em cultura com Frank Valverde. Frank, quais novidades dessa semana que você traz para o programa de hoje? Hoje nós temos duas boas dicas. A primeira é a Risadaria, né? Um festival de humor que está na sua 7ª edição, que vai se espalhar durante o mês de julho inteiro, né, em vários palcos de São Paulo. Nós vamos ter espetáculos no Teatro da PCD, no Auditório Ibirapuera, na Livraria Cultura, no Teatro Gamaro, lá na Moca, enfim, e reunindo uma série de artistas do humor brasileiro, né? Entre eles, a gente pode destacar o Marco Luque, o Fábio Porchat,
o Marcelo Marrom, o Matheus Ceará, o Hermes e Renato e o próprio Paulo Bonfá, que foi o idealizador desse projeto. Alguns dos espetáculos ou boa parte deles são pagos, mas há alguns deles que são gratuitos. Isso as pessoas só precisam ficar atentas aí na programação, que vai durante o mês todo divulgado uma série de veículos de comunicação para assistir. Eu destaco aqui amanhã, por exemplo, às 19 horas, no Shopping Plaza, no Tietê Shopping Plaza, melhor dizendo, nós vamos ter um espetáculo com o Marco Luque. Tá? E lá mesmo no próprio Tietê Plaza Shopping, na semana que vem, na segunda-feira, vai ter um espetáculo com o Fábio Porchat. Tá? É gratuito. O Tietê Plaza Shopping fica na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, tá? Em Pirituba, é um shopping grande que tem lá próximo da entrada da rodovia Bandeirantes. Tá? E o SP Market fica ao lado da estação Jurubatuba do trem. Tá? Então, são 2 locais que você consegue ter espetáculos gratuitos. Esse é um evento que já é uma tradição, né? É a 7ª em São edição, Paulo, né? A 7ª edição Parece que a nova geração gosta desse tipo de humor. Sim, é verdade. E principalmente a maioria dos participantes são jovens também. São jovens que estão fazendo o humor aí. Pessoal que vem da Porta dos Fundos, enfim, que é o que atualmente faz mais sucesso na área do humor. E a outra dica, é uma dica que também para quem gosta de exposições, Volpe Pequenos Formatos. Né? Uma exposição que acontece no MAN, Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, no Portão 3. Que são 70 obras do Alfredo Volpe, tá? Pequenos formatos, desde as famosas bandeirinhas, né, que as pessoas falam, né, as bandeirinhas do Volpe, até uma série de marinas de Itanhaém. Né? E também nessas obras estão retratadas cenas cotidianas do bairro do Cambuci. Olha aí, tá lembrando o Volpe e as famosas bandeirinhas. No museu que o senhor foi diretor, tem umas obras do Volpe. Tem certamente. Mas posso lhe fazer uma pergunta, Frank? Sim. A gente sabe que não existe nada grátis, nem lanche, nem cultura. O espetáculo do Fábio Porchat, quem paga? Ele abdicou de receber direitos, mas tem despesas de luz? Quem Sim, paga? na verdade o que acontece? O shopping, eles têm alguns espetáculos que são gratuitos. Patrocinados por eles. E outros são pagos. Então, de uma certa forma, o que acontece? É uma estratégia de marketing. Esses espetáculos que não se paga nada são muito curtos. A pessoa vai, assiste, né? Tá lá, os espetáculos mais densos, com maior tempo, esses tem que se pagar. Certo? Você gosta desse tipo de humor? Gosto desse tipo de humor porque acho que traz uma crítica muito, muito bacana, né? Acho que a nossa vida precisa de humor, né? A gente vive nesse caos que a gente está vivendo, isso é muito bom. O pessoal da divulgação diz que no Brasil é conhecido pelo país do futebol e do carnaval. Há quem não goste nem de futebol, nem de carnaval, mas ninguém dispensa uma boa piada. É verdade. E os nossos grandes humoristas já ou morreram ou já estão bem velhos, né, como o Jô Soares, e migraram, né, para outro tipo de atividade, como estão surgindo showman, outros, né? Surgem essa geração. O Porchat, o próprio Marco Luque, né? Pessoal, o Gregório do Vivier, né, também, que faz parte do Porta dos Fundos, enfim, esse grupo aí tem crescido bastante. São dicas muito interessantes para essa semana. Valeu, Frank. Agora vamos com as perguntas dos nossos ouvintes e espectadores. Flávio Martins de Guaianazes. Flávio, muito obrigado pelo seu contato. Como faço para me inscrever meus filhos no projeto do Instituto Barrichello? Olha só. Opa, de onde... Você falou que atende mais de 1.500 pessoas, são crianças, adolescentes, né? Isso, nós trabalhamos com crianças, adolescentes e idosos também. Idosos também. O Instituto, o Rubinho, ele traz esse DNA, né? Esse DNA que está ligado à família. E a gente atua na vulnerabilidade da infância e também, do outro lado, pegando uma fase também muito vulnerável, que é o idoso. Os projetos acontecem nos extremos, né, da periferia, embora a gente também tenha 2 projetos acontecendo, 2 núcleos de atendimento no centro da cidade, ali na região conhecida, infelizmente, como Cracolândia, e na outra região que é a Baixada do Glicério. E basta entrar no nosso site, no www.institutobarrichello.org.br, que você vai conhecer mais dos nossos projetos. E a gente tem concentrado ações também no extremo sul de São Paulo. Então a gente tem projetos em Marcilac, Parelheiros, Barragem, Vila Rochelle,
ali naquela região de Interlagos também, na Vila da Paz. Então a gente tem ações nesses territórios. Então qualquer pessoa que tenha interesse de colocar o filho, né, para desenvolver alguma atividade com foco no desenvolvimento humano. Que é no caso do Flávio, que perguntou como é que ele faz. Isso, exatamente. Então ele precisa primeiro morar próximo, né? A gente tem um jeito de funcionar que é justamente mandar o artista onde o povo está. Então, nessa perspectiva, a nossa equipe ela vai até Marcilac, né? Do centro até Marcilac são mais ou menos umas 3 horas. Então, a ideia é de levar esse desenvolvimento local, né? Integrar esse educador à rede de outros atores que tenham ali, né? Atendendo quem? A criança, em primeiro lugar, atendendo também o adolescente e a família. Então, a gente imagina que essas conexões podem gerar, sim, novas alternativas. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, é uma premissa nossa em todos os lugares, a gente está falando do desenvolvimento de competências pessoais, ajudar essa criança, esse idoso a se perceber, se reconhecer, tocar na sua história, na sua cultura, buscar essa força, né? A gente cria esse espaço para ele. A gente também desenvolve competências relacionais, que é o aprender a conviver, como que a gente consegue construir pactos bacanas, saudáveis, éticos, né, entre nós. No caso do Flávio, como ele é de Guaianazes, ele não é da comunidade onde é desenvolvido o projeto. Se ele tiver em Guaianazes, a gente tem núcleos na região para atendimento de idosos lá. Os nossos núcleos de idosos eles estão concentrados na Zona Leste, pelo fato da gente ter feito um levantamento, e é uma região que concentra muitos idosos, né? A Zona Leste ela teve um boom aí na década de 80, principalmente, com relação a uma série de programas habitacionais. É uma população que migrou para lá, mas trabalhava no centro. Então criou-se os filhos, hoje os filhos foram embora e tem muitos idosos na Zona Leste. E a gente tem 6 núcleos de atendimento nessa região. Então eu não tenho atendimento de criança nessa região, as crianças estão sendo atendidas mais na Zona Sul e também em Cotia, né, com um programa de kart que a gente desenvolve lá. Que pena, sinto, Flávio, mas você, se quiser entrar no site, que repete? Sim, é institutobarrichello.org.br. E além de nós, né, o Instituto tem clareza da sua incompletude institucional. Nós não damos conta de tudo. Então a gente tem clareza disso, a gente faz parte de uma rede que chama Rede Esporte pela Mudança Social. Com certeza entra no site também da REMES, Rede Esporte pela Mudança Social, tem instituições que atendem na Zona Leste, que desenvolvem projetos lá também, então é bacana, tem muita gente boa, tem o Instituto Esporte e Educação, tem muitas outras instituições que também desenvolvem ações bacanas, que vale a pena. O Renato Abreu de Interlagos, agora sim é a tua região. O que os convidados acham das fraudes na Lei Rouanet? Começo com você, professor. Fraude existe em todo lugar, com lei, sem lei, na Lei Rouanet, na Lei de Exploração do Petróleo, na Lei de Distribuição, em toda parte, não é? Não se pode, no entanto, jogar o bebê com a água do banho. A Lei Rouanet foi, não há a menor sombra de dúvida disto, não é? Um grande avanço para o Brasil. Com a Lei Rouanet, por exemplo, surgiu o Centro Cultural Banco do Brasil, que oferece exposições gratuitamente às pessoas, embora tenham de pagar milhões de reais por isto. E vários outros institutos ligados a empresas, não é? Os artistas tiveram mais chances de se apresentar, o público teve muito mais oportunidades de consumir cultura, não é? Então foi efetivamente um avanço. Como dizem direito, né? Feita a lei, encontra-se um modo de burlá-la. Isto é universal. No Brasil talvez haja uma incidência um pouco maior disso, não é? Mas as fraudes que existem aí não invalidam a ideia básica da lei de incentivo fiscal. William, quero ouvir você. Bom, apesar da gente não trabalhar com cultura, né, com lei de incentivo à cultura, que pagou por essa fraude. Nem me fale, eu já trabalhei muito, há uns 10 anos atrás, trabalhei coordenando projetos com foco na cultura, e a gente não usava a lei de incentivo, mas a gente usava um financiamento direto do MINC, que eram os pontos de cultura. E tinha uma perspectiva muito bacana de trabalho, no sentido de dar liberdade para as instituições construírem, digamos assim, cultura a partir do seu olhar, a partir da sua incidência no território, a partir da relação que ela tinha com as pessoas daquele território. Isso foi muito bacana. E quando a gente trabalha com liberdade, é lógico que abre precedente para que as pessoas também ajam conforme os seus princípios e valores éticos. Mas, como bem dito, professor, acho que a gente tem a corrupção na padaria, no troco, né? Quando você vai na farmácia, a gente tem um grande desafio pela frente, né? De promover ética, no melhor sentido da palavra, para a gente transformar a nossa sociedade. O que ocasionou as fraudes, entre outras coisas, foi o problema do controle, né, Fernando? Sim, eu acho que
o que acontece? Às vezes é criada uma lei que é boa, poderia ser aperfeiçoada, como o próprio professor colocou, mas digamos que o esquema de fiscalização precisaria ser melhor aperfeiçoado e desenvolvido, porque é falho, né? Senão não aconteceria essas coisas de financiar casamento, né? Então, a gente desenvolve muitos projetos com lei de incentivo. E, do ponto de vista de controle, o que a gente escuta assim, que os projetos de cultura, pela característica, eles são um pouco mais livres. A gente que executa projetos de esporte, o projeto é planejado no pelo, né? Então, se você falou que vai comprar uma rodinha, é uma rodinha. Então, há um controle. Algumas pessoas falam, nossa, mas é muito engessado. Mas traz para o gestor a necessidade de planejar, né? E do próprio Ministério acompanhar e monitorar, acompanhar a meta e tal. Então, por parte do governo, faltou zelo com o dinheiro público. É isso. Sem dúvida nenhuma. Agora, o problema é o seguinte, não há polícia suficiente para tudo, todos, a todo tempo. A sociedade precisa ter o comportamento que a gente chama de moral ou ético. O Ministério da Cultura, que eu saiba, ele faz uma fiscalização, em princípio, por amostragem, por indícios exteriores. Ele é muito estrito em relação às leis de cultura, viu? Toda instituição cultural tem de apresentar um planejamento que se subdivide numa infinidade absolutamente dantesca de itens. Então, está tudo cumprido lá. E o Ministério, que eu saiba, vigia, supervisiona por amostragem. Se a sociedade não corresponde, se a sociedade tem um déficit de ética, um déficit de moral, não há governo, não há polícia, não há justiça que baste. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira.
Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Vamos agora às notícias do Observatório. A APAE de São Paulo, ela promove um curso sobre autismo. O objetivo é atualizar conceitos e práticas de avaliação e intervenção, norteadas pelos princípios da análise comportamental. Muito bem. Amigos com deficiência plantam juntos mais de 10 mil árvores. 2 chineses superaram as limitações físicas para reflorestarem suas vilas. Para ler essas e outras notícias, acesse observatório3setor.com.br ou o nosso Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Muito bem, continuando aqui com a pergunta dos ouvintes, é isso? Vamos falar antes da pergunta dos ouvintes, a campanha Eu Me Importo. A 10ª imagem da campanha Eu Me Importo foi dedicada às vítimas de violações de direitos humanos. A imagem é a última campanha que vocês estão vendo e já alcançou quase 1,5 milhão de pessoas. Para participar é fácil. Acesse a nossa página no Facebook e compartilhe. facebook.com/Observatório 3 Setor. Está aí. Sim, agora sim a pergunta dos ouvintes. A Simone Torres, de Ourinhos, muito obrigado pela sua ligação. Ourinhos, interior de São Paulo. Os projetos do Instituto Barrichello acontecem fora de São Paulo? Como ela não é da cidade, ela quer saber se vocês chegaram já no interior. Já chegamos no interior e já saímos, infelizmente. Nós trabalhamos 6 anos na região de Itupeva, de Nova Odessa. Tivemos uma parceria com a CCR Autoban, porque nós desenvolvemos metodologia. A gente, além de atender a criança, a gente sistematiza a prática, organiza essa metodologia. Eles conheceram o nosso projeto e perguntaram, vocês não querem levar para a nossa cidade? Então, acho que fica um desafio aí para o prefeito da cidade, se quiser nos procurar. Papel do Instituto também compartilhar a metodologia, né? Capacitar profissionais, professores, para levar a educação pelo esporte com foco no desenvolvimento humano para outros territórios. Nós atendemos cerca de 300 crianças nessas 2 cidades lindeiras ali, próximo à estrada que a CCR Autoban, ela, enfim, tem relacionamento. Foi muito bacana, uma experiência muito boa. Muito bem. A Gabriele Melo, do Tatuapé. Agora voltamos para São Paulo, na zona leste da cidade. Qual a opinião dos convidados sobre o tratamento do novo governo com a cultura no país? Criou o Ministério da Cultura, depois, pela pressão da sociedade, da imprensa, tirou, né? Acabou. Depois voltou. Essa é uma falsa discussão, é um falso problema. É exemplo daquilo que eu disse no começo do programa, de que o brasileiro está muito preocupado com o que se passa em Brasília e se esquece de ver o que se passa ao lado dele. Cultura é um assunto da cidade. Cultura existe, nasce, cresce, se desenvolve, na cidade se oferece às pessoas para a cidade. A cidade é a única realidade política e social e cultural das pessoas. O Estado, essa divisão administrativa, é uma ficção e a nação é uma ficção. A única realidade é a cidade. No Brasil, nós estamos vivendo sob uma falsa federação. Uma federação incompleta, se você quiser que eu seja mais polido. Não é? Mais polido, não preciso. Tudo é centralizado, tudo sobe para Brasília, e Brasília quer decidir sobre o país todo. Falta muito pouco para as cidades. No entanto, se você for comparar alguns dados, eu tenho alguns, não me lembro tudo na cabeça, cidades médias gastam pelo menos 4 vezes mais do que gasta o governo central com cultura. O problema é que a riqueza também é gerada na cidade, sobe para o governo central e para a cidade volta muito pouco.
Então, como disse para você, essa discussão sobre se o Ministério da Cultura tem que existir autonomamente ou junto com o Ministério da Educação, não é? Ou não existir, é uma discussão secundária. A questão é saber como é que nós podemos empoderar a cidade para que ela tenha a cultura que ela quer ter. Essa é a discussão. Ou seja, uma mudança acontece a partir da cidade, do que quer a comunidade que vive naquela cidade. Sim, não é? E é preciso, então, criar os mecanismos legais, institucionais, para que a cidade tenha o poder de decidir sobre a cultura que ela quer. Esse é o X da questão, e assim se faz em vários países do mundo, por que não no Brasil? Aqui volta aquela questão que eu levantei de início: o Brasil é extremamente centralizador, autoritário, paternalista. Nós não precisamos disso em cultura, nós precisamos de autonomia local, de proximidade para decidir sobre cultura. Um processo de descentralização resolveria, Franklin? Olha, eu acho que do ponto de vista da produção, o que o professor Teixeira Coelho está colocando está perfeito, da produção e do consumo da cultura. Mas eu sou favorável à existência assim, de um Ministério da Cultura, e o que esse governo interino fez é uma das inúmeras trapalhadas em tão pouco tempo de governo. A existência do Ministério de Cultura, ele estaria muito mais para dar os parâmetros políticos de Estado, de formação, de concepção do que vem a ser a cultura, de como melhor desenvolver. Do consumo e da produção, concordo com o professor. Isso acontece na esfera das cidades. Mas agora posso discordar um pouquinho. Claro, vamos lá na polêmica. Não cabe ao Estado Central dar os parâmetros do que é a cultura, ainda mais num país tão diverso quanto o Brasil. Quantos Brasis nós temos aqui? Costuma-se falar em 5, não é? Tem vários. 5 pelo menos tem, de maneira bastante bem definida. São 5 culturas diferentes. A quem cabe dizer qual é a cultura do Sul? É o Estado Central de Brasília? Ou é ao Sul? A quem cabe dizer qual que é a cultura que você pratica no Recôncavo Baiano? Então, não é essa questão é uma herança que nós temos de um país, de um Brasil, que surgiu no século XX com aquele clima de guerra e de Estado novo, centralizador, autoritário, nacionalista e paternalista, e do qual nós não nos liberamos. Só que a realidade do Brasil no século XXI é completamente diferente. O Brasil é um país diverso. Quem vai manejar esta diversidade? Eu concordo com você em relação à existência de um ministério ou de um órgão, que pode ser uma secretaria, que pode ser um conselheiro especial junto ao presidente ou quem quiser, para observar o que está se passando, garantir a solidariedade nacional, porque os ministérios existem para isso. Se aqui está faltando alguma coisa, o que podemos fazer? Não é? Mas não para definir programas culturais. Isto cabe à cidade, e cabe às cidades conectadas em rede. O Estado está aí como uma entidade administrativa mais próxima das cidades do que o Estado, mas o ator central é a cidade. Quero te ouvir, William. Você Não, é a claro. favor do Ministério da Cultura? Não, então, a gente estava falando dessa história do ponto de cultura, acho que em algum momento da conversa, e que a proposta do ponto de cultura, ele trazia um pouco dessa coisa do do-in, né, de você não leva uma receita. Você define um volume de recursos e cada povo que participa daquele edital vai construir o seu fazer cultura a partir da sua cosmovisão. Então, acho que isso dava esse programa, eu não sei há quanto anda esse programa, mas acho que foi um programa que iniciou quando o Gilberto Gil estava no Ministério da Cultura, e que foi um programa muito bacana. E aí depois a gente tinha essa reunião dos pontos de cultura, que cada um tinha a sua produção local. Então você tinha desde o movimento hip hop na periferia, que teve a oportunidade de produzir o seu CD, contar a sua história, como gente falando do jongo, enfim, cada povo, cada território, cada cidade, digamos assim, podia se expressar de uma forma livre, sem enquadramento nenhum. Então, acho que foi uma diretriz nesse sentido, de uma visão de mundo que esteve no Ministério da Cultura. Então, nesse sentido que eu acho que eu concordo que a vida acontece no município, né? A vida acontece na cidade. E a gente, né, agora no modelo econômico, inclusive, de captar recursos, né, do próprio governo, de impostos, o dinheiro vai para Brasília. E Brasília sai distribuindo, né, e aquilo que é captado chega ao quê no município? A discussão é mais ampla, não é só na cultura, a discussão é para todas as políticas. E o pior é que é a maneira de se fazer política no Brasil que está sendo questionada aqui, se deve ou não ter ministério, porque não existe uma política de Estado nem para a cultura, nem para a saúde, e aí vai. Então, mas veja como eu digo, não é um problema tanto que existiu no Ministério, tudo bem que ele exista, não há nenhum grande problema. A questão é o que fazemos de apoio à cultura.
Essa é efetivamente a questão central, não é? E o problema é o seguinte: nós não precisamos primeiro concentrar tudo e subir para Brasília, para desde Brasília, magnanimamente, decidir a descentralização. O que é isto? Este é um elevador de 2 andares? Concordo. Por que fazer este caminho para lá para depois centralizar? A descentralização está aqui. Vamos reconhecer a autonomia das cidades. Muito bem. Agora, eu não acredito que é o pessoal que está lá em Brasília que hoje que vai mudar isso. Em tese, esse pessoal de Brasília foi escolhido pelas cidades e deveriam representá-las, né? O que não acontece na nossa democracia. Aí a gente está questionando o sistema democrático, né? A Lucy não Ferreira... o sistema democrático, o sistema político implantado. Mas também está, viu? Eu acho que o sistema democrático está falhando muito. A Lucy, volta um pouco, eu queria ver o nome da Lucy. Lucy de Santana, é isso? Muito bem. Qual é a maior dificuldade que o Instituto enfrentou desde a sua inauguração? Foi em 2005, não é isso? Isso. O Instituto nasceu em 2005 e nós iniciamos o projeto desde 2006. Acho que quando a gente fala em dificuldade no Instituto, e a gente está falando de terceiro setor, é a sustentabilidade, né? A gente tinha o Rubinho como um atleta, aí falando atleta, porque você entrar no carro de Fórmula 1, você já andaram de kart? Kart é um negócio fascinante, você sai de lá pingando e guiar um carro realmente é um grande desafio. Então o Rubinho foi sempre a pessoa que trouxe a sustentabilidade para o Instituto e hoje a gente tem um grande desafio que é de comunicar essa causa que a gente defende também para que outras pessoas também possam colaborar. Eu acho que o grande desafio que nós temos hoje é conseguir garantir essa sustentabilidade para levar essa metodologia, né, para transformar esses 1.500 em 3.000, em 9.000, em 10.000, para atender o povo de Ourinhos, né, que acha interessante um projeto na cidade. Então, é nesse sentido. Muito bem. Amanhã nós vamos apresentar no nosso programa uma entrevista inédita com o padre Paulo Parisi. Ele falando sobre os refugiados e também comentando sobre algumas frases ditas pelo Papa Francisco, que está revolucionando a Igreja Católica. Você não pode perder. Amanhã, quarta-feira, à meia-noite, na TV Aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo, Fibra e 186 da Vivo. Não há motivo para não assistir, não é isso? Veja, uma entrevista com o padre Paulo Parisi, repercutindo o Papa Francisco. Muito bem. Terminando com os nossos ouvintes, é isso? E telespectadores, muito bom. 10 minutos de programa, dá para conversar ainda um pouco mais. E essa polêmica aqui entre os dois, um quer o Ministério, os dois, né, querem, você também é a favor, né? Agora, eu entendi a colocação do professor Teixeira. O importante é a defesa da descentralização e respeito a esses aspectos culturais que você encontra nas várias comunidades. Ele falou de 5 Brasis que estão representados, né? Digamos, nós conversamos, eu não sei se era no intervalo, eu só falava de 0,6%, não é isso? Isso é a porcentagem dos incentivos fiscais para a cultura dentro do panorama de incentivos fiscais do Brasil. Do Brasil. Para automóvel, para isto, para aquilo. E eu vi, por exemplo, a Lei Rouanet aprovada para o Circo de Solé, né? Que, obviamente, 80% da cidade de São Paulo não tem acesso ao Circo de Solé, pelos preços que foram cobrados. Eu acho que isso é uma grande distorção da lei. E nesse aspecto, eu acho que o professor Teixeira tem razão. É que, na verdade, a lei, de uma certa forma, como ela está colocada, digamos assim, vamos colocar aspas bem grandes para não dar uma interpretação errada. Ela tem, digamos assim, um conteúdo bastante democrático, no seguinte sentido, que a empresa decide onde ela quer colocar esse recurso. Então a empresa fala assim, não, eu não quero colocar no livro do Joel Scala. Eu quero colocar esse incentivo no Circo de Solé. Então é para lá que vai. Agora, precisaria ela ser melhor, digamos, elaborada, porque quem vai precisar, talvez, né, não digo o Joel Scala, mas uma série de autores que estariam precisando de algum incentivo para editar o seu livro, para o seu primeiro livro, digamos, o jovem escritor, né? E o Circo de Solé, até pela sua fama internacional, tem como captar esses recursos de outras formas, não necessariamente pela Lei Rouanet. Agora, a empresa que resolveu financiar o Circo de Solé, ela que quer colocar no Circo de Solé. Por quê? Porque dá o retorno, enfim, de marketing. Ou seja, há outras questões aí para serem colocadas, né? Muito bem. Quase no encerramento, quero a opinião de vocês. Falta, então,
o compromisso do empresário, porque aí ele vai e olha e fala, bom, aquilo está de acordo com a minha imagem, eu quero o Circo de Soleil, eu não quero patrocinar umas atividades de índios que vivem na zona sul de São Paulo. Veja, de novo é uma questão de consciência cultural e de consciência social. Qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade no país onde eu estou vivendo? Você vai aos Estados Unidos, onde também as iniciativas culturais e artísticas são apoiadas, você vê o nome do apoiador lá embaixo, se é que vem, no final de um cartaz. Aqui você vê o nome do apoiador em primeiro lugar. Então, é necessário uma mudança da consciência, da responsabilidade, mas não só da iniciativa privada, da sociedade civil, das pessoas. Cultura é uma responsabilidade das pessoas, não da instituição, não do Estado. Né? Muito bem. William, muito obrigado pela sua presença, suas considerações finais. Bom, primeiro a gente agradece pelo espaço de contar um pouco do que a gente faz, do nosso trabalho. Acho que a gente ficou uma mesa aqui, um ponto da cultura e um pouco na outra ponta esquerda aqui do esporte, né, para o desenvolvimento humano, e a gente lida também com leis de incentivo. E acho que o compromisso ético-político do empresário, dos CEOs, de seja lá quem for, ele precisa ser menos corporativo, ele precisa ter um pouco mais de conexão com a causa, com a necessidade das pessoas, com a necessidade do país. Talvez sair um pouco da necessidade do core business e entender um pouco mais de gente, de pessoa. Talvez esses empresários pudessem fazer uma caminhada, visitar os nossos projetos, pisar no barro. O Frei Beto tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a cabeça pensa onde os pés pisam. Eu acho que quando a gente pisa no território, a gente vê a necessidade das pessoas, a gente tem a oportunidade de mudar a nossa consciência. É verdade. O site do Instituto Barrichello? institutobarrichello.org.br. Visite lá, conheça nossos projetos. Foi um grande prazer conhecê-lo. Obrigado pela surpresa da entrevista. O senhor vai voltar outras vezes aqui. Muito obrigado, muito gentil. O prazer é todo meu. Frank, fechamos mais um programa. Fechamos mais um. Semana que vem tem mais. Bom, vou terminar o programa com uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, O Sobrevivente. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para a digestão. Um sábio declarou a um jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inevitável mundo e cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania, com Joel Scala.